Venho nesse vídeo mostrar para vocês como e quando revisar, tendo como base a curva de esquecimento do psicólogo alemão Hermann. Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe, e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo para me ajudar e o YouTube manda esse vídeo também para outras pessoas que precisam. Então, muitas pessoas cometem um grave erro de não revisar constantemente e acham que não estão conseguindo aprender direito, ou acham que estão com a memória fraca, ou que estão com dificuldade naquela matéria. Mas pode ser que até mesmo você conseguiu aprender aquela matéria, mas quando você foi fazer um simulado, caiu aquela mesma questão e mesmo assim você errou. Pois é, não é só com você que acontece isso. Isso é super comum e isso pode ser resolvido revisando. Por isso, eu vou começar explicando para vocês como funciona a curva do esquecimento para a gente se familiarizar melhor com esse assunto, para a gente entender o quão importante é revisar e não só ficar ouvindo que a gente tem que revisar, mas mesmo assim não entender. Então, como que funciona a curva do esquecimento? Primeiramente, ela foi criada por um psicólogo alemão chamado Hermann e ele, de acordo com suas pesquisas, ele descobriu que se a gente assistir uma aula de manhã, ao final do dia, a gente só vai lembrar cerca de 70% daquela matéria que a gente estudou. E depois de 24 horas, somos capazes de recordar somente 50% daquilo que a gente aprendeu e dependendo da densidade da informação, isso pode cair para 35%. E depois de 30 dias, cai ainda mais e a gente fica ali na média de 3 a 5% de recordação do que a gente estudou. Então, como a gente está vendo aqui no gráfico, se a gente estudar no dia, depois 24 horas e depois uma semana e depois 30 dias, a gente vai ficar constante ali com a nossa taxa de retenção. É somente isso, é mais simples do que a gente imaginava, não é mesmo? E a gente acaba negligenciando uma coisa que é uma pesquisa cientificamente comprovada e que é extremamente eficaz pra gente ficar ali com a taxa de retenção sempre fresquinha na nossa memória e a gente não acaba colocando as revisões como prioridade no nosso dia. Com isso, para a gente não esquecer a matéria e no final das contas, quando chegar perto da prova, na hora de revisar, a gente não ter que estudar tudo de novo, a gente tem que revisar todos os dias para manter a nossa taxa de retenção em 100%. Mas para isso, a gente tem que colocar a revisão como prioridade no nosso dia. Então, uma dica que eu dou, gente, estabeleça um horário para você revisar e comece aos poucos. Deixe lá no seu cronograma diário 10 minutinhos para revisão, no outro dia 20, no outro dia 30 e vai aumentando gradualmente. Porque assim, como eu sempre digo aqui, vai virando um hábito e o ato de revisar vai ficar cada vez mais comum no seu dia a dia. Então, repetindo, quando revisar? No dia, depois de 24 horas, depois de uma semana e depois de 30 dias. Se você é uma pessoa que já fica cansada de noite e deixa a revisão por último, coloque a revisão como prioridade no seu dia. Então, antes de você começar as suas tarefas do dia, a sua prioridade é começar a revisão. Eu sou assim também, no final do dia eu já estou super esgotada, então eu prefiro colocar a revisão como prioridade. Então, naquele dia, por exemplo, eu estudei o dia inteiro. Aí, no outro dia de manhã, eu vou revisar o que eu estudei no dia anterior. Então, faça um cronograma com cada conteúdo, especificando qual dia que você tem que revisar. Já deixa as datas estabelecidas e os horários definidos. Por quê? Para não acontecer aquilo que eu já falei, de quando chegar perto da prova, você revisar e já ter esquecido tudo de novo e ter que assistir a videoaula de novo, ler a teoria do livro, ler as anotações do caderno para depois fazer os exercícios. Não sei se já aconteceram com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes. E o meu maior erro era esse, de não revisar e no final das contas eu ter que fazer essa retrospectiva toda de novo. Então, para isso não acontecer, já se antecipem com as suas revisões. E lembrando, gente, que é difícil sim revisar. Para mim, a parte mais chata, falando de verdade. Mas como eu sempre falo, tudo é questão de hábito. No final das contas, a gente vai ter acostumado. E também porque a gente pode revisar de várias formas, que eu vou falar aqui também no decorrer do vídeo. E uma outra coisa também que a gente tem que internalizar mesmo é que revisão não é perda de tempo, e sim investimento. Nós temos que estudar por qualidade e não quantidade. Então, se a revisão é mais importante, coloque ela como prioridade no seu dia e foque nela. Às vezes eu sou um pouco redundante aqui mesmo e é proposital, porque às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas e não coloca em prática. Então eu quero pegar no pé mesmo pra gente colocar isso em prática e não só escutar. Porque, como diz aquele ditado, a repetição é a mãe de todo conhecimento. E agora então, como que eu reviso? Você pode fazer a revisão de várias formas. Eu já falei aqui também no canal as 9 formas de revisar, depois dei uma passadinha nesse vídeo. Mas eu vou falar aqui também, pra vocês entenderem que o ato de revisar ele não
não é o padrão e que existem várias técnicas que você pode usar ao seu favor. Tem uma que é a mais queridinha de todo mundo, que é a técnica de flashcard, que pra mim ganhou meu coração. Eu amo flashcard. É ótimo também quando você tá assistindo ali alguma aula e você quer ficar mais concentrado. Você pode ir fazendo flashcards quando o professor tá falando, então você não perde o foco fácil. E depois fica mais tranquilo também de você revisar aquela matéria, porque fica tudo ali juntinho num bloquinho. E quando você tirar ali o seu tempo de revisar, você só pega o flashcard e vai fazendo as perguntas e respondendo. Então, pra mim, o flashcard é o que mais otimiza o seu tempo e também é um grande aliado na memorização. Tem a técnica do mapa mental, tem a técnica do ADV, que é parecido com o resumo, mas não é. Você começa colocando ali uma informação primeiro no enquadrado, o decoreba do lado direito e embaixo as perguntas para você depois fazer seus flashcards. Tem o resumo eficiente, tem a técnica de autoexplicação com a biblioteca de áudio. Você pode gravar suas explicações e montar um grupo com você mesmo ali no WhatsApp, e sempre que você quiser lembrar já vai estar salvo lá a sua explicação. Tem uma outra técnica que também é super legal, que é todo final do dia ou no início do dia, depende de você escrever ali em 5, 10 minutos um parágrafo do que você entendeu daquela matéria, mas sem olhar no caderno ou no livro, sem pesquisar. Um outro jeito legal também de revisar é fazendo exercícios. O site estuda.com também é o meu favorito. Lá tem todo tipo de exercícios, todos mesmo. É um site super completo, só que ele é pago, mas assim, ele é super baratinho e eu acho que é um grande investimento. Tem a técnica de mnemônica que te ajuda a revisar mais fácil, porque você aprende a memorizar formando frases e você pode revisar também fazendo simulados, que é uma técnica incrível e que eu recomendo todo mundo fazer pelo menos um simulado por semana. E se você quiser saber mais profundo sobre cada um desses tópicos, veja esse vídeo que eu já indiquei aqui, porque eu creio que vai te ajudar muito. E você deve estar se perguntando, mas e quando juntar um tanto de matéria? Eu vou ficar perdida, eu começo a fazer uma bagunça, eu já não sei mais que dia eu tenho que estudar para aquela matéria, porque já apareceu outra para outro dia. Então, calma. Você tem que estabelecer prioridade para revisão, não é? Então, estabeleça naquele dia, naquele horário, você vai revisar para aquele conteúdo. Então, você tem que deixar bem definido no seu cronograma diário que aquele horário é para você revisar e daquele conteúdo. Então, por exemplo, 8 horas até 8h30 eu vou revisar por exercícios, matéria de biologia com conteúdo de ecologia, 20 questões de 8 horas a 8h30 da manhã. Então, pronto, já deixou ele definido. Só que tem mais algumas outras áreas que você precisa revisar. Então, você vai escrever lá no seu cronograma também de que horas a que horas você tem que revisar e depois você vai administrando ali com os novos horários que você tem que estudar novas matérias. Então, se você tiver essa organização desde o início, seguindo fielmente aquilo ali que você propôs, vai ficando mais fácil de você revisar. E você vai perceber que você cumprindo isso, no final você não vai perder tanto tempo revisando, vai ficar cada vez mais rápido a sua revisão, porque você já aprendeu aquela matéria, então você vai fazer aquela questão ali rapidão, não vai precisar voltar pra teoria ou pro caderno. Então não desista, porque quando chega nesse nível é papo. E uma outra coisa, gente, é não seja apegado às listas grandes, porque às vezes a gente estuda um conteúdo e pensa assim, nossa, eu tenho que fazer 50 questões desse tema, mas não necessariamente você tem que fazer 50 questões naquele dia. Se você tem que revisar no dia, depois 24 horas, depois uma semana e depois 30 dias, você tem aí mais 4 revisões para fazer e que você pode distribuir essas 50 questões nesses 4 dias. E o melhor de tudo isso é que o conteúdo vai ficar sempre fresquinho na sua mente. E não tem melhor sensação do que isso, né, gente? E por fim, não comece a revisar com pensamentos desanimantes, que você não vai conseguir cumprir isso a longo prazo, que é muito conteúdo lá pra frente. Lembre-se que também só o fato de você estar passando o olho ali no seu caderno, fazendo 5 questões, isso já é um ato de revisar. Você já vai estar fazendo muito mais do que muita gente que só deixa para revisar perto da prova, perto do Enem. E isso é o maior erro que você pode cometer. Então, comece aos poucos mesmo, já deixe programado lá no seu cronograma diário. Não se esqueça disso, porque às vezes a gente programa lá o que a gente tem que estudar, aquela matéria tal, e acaba esquecendo a revisão, deixa ela de lado, sendo que ela é a principal. Eu tenho o costume de fazer flashcards todo dia de manhã, eu pego ali os flashcards para dar uma lida, porque como eu falei, pra mim é melhor, porque ao final do dia eu já tô super cansada e fico super desanimada. Então acredite em você, porque tudo que a mente pode conceber, ela pode realizar. Confie no seu propósito de vida, se é isso que tá faltando na sua rotina, que é aprender a revisar, então que você vai aprender a revisar a todo custo, em prol do seu sonho, em prol da sua aprovação e em prol do seu sucesso. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado, iluminado um pouquinho os estudos de vocês. Então deixem aqui nos comentários se eu te ajudei de alguma forma, e se você não é inscrito aqui no canal ainda, não deixa de se inscrever. Nós temos aqui 2 vídeos por semana e eu
eu acredito que vai agregar muito na sua rotina. Um beijo e até o próximo vídeo!